À medida que a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos se aproxima, cresce a expectativa de mudanças na dinâmica das relações internacionais envolvendo a Ucrânia. Os rumores indicam que o governo de Volodymyr Zelensky pode enfrentar um cenário de maior isolamento político, principalmente devido a especulações sobre a possibilidade de sanções direcionadas a figuras-chave de sua administração. Essa perspectiva não apenas reforça as incertezas em Kiev, mas também sugere que o país poderá ser forçado a redefinir suas estratégias para manter alguma influência no cenário global, recorrendo a novos caminhos diplomáticos e políticos. Embora essas informações ainda não tenham sido oficialmente confirmadas, analistas avaliam que os Estados Unidos parecem estar ajustando sua postura diante do prolongado conflito no leste europeu. Nikolai Patrushev, um influente membro do Conselho de Segurança da Rússia, recentemente afirmou que o destino da Ucrânia depende das grandes potências globais. Em suas declarações, Patrushev foi além, sugerindo que a configuração atual do país pode mudar drasticamente, reforçando a ideia de que as decisões mais relevantes sobre o futuro ucraniano serão tomadas diretamente entre Moscou e Washington, deixando os países europeus em um papel secundário. Zelensky tem buscado intensificar os laços com países europeus em uma tentativa de fortalecer alianças estratégicas, mas tem encontrado obstáculos cada vez maiores. Paralelamente, relatórios apontam que nações como a Polônia já estão se preparando para potenciais confrontos diretos com a Rússia, com projeções de escalada até o verão de 2025. Essas movimentações indicam que o foco das tensões no leste europeu pode se expandir para além das fronteiras da Ucrânia, consolidando a região como um dos epicentros de instabilidade global. Enquanto isso, a Rússia mantém uma postura inabalável em relação para territórios de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia, reafirmando que essas áreas são parte de seu território e não estão sujeitas a qualquer tipo de negociação. Essa postura assertiva da Rússia reflete uma estratégia integrada que combina avanços militares bem coordenados com políticas econômicas direcionadas, permitindo ao país atingir seus objetivos de maneira metódica e planejada. As ações militares russas seguem um padrão altamente calculado, onde ataques precisos a áreas de importância estratégica enfraquecem as defesas adversárias, antes que sejam realizados avanços territoriais significativos. Essa abordagem, muitas vezes caracterizada por uma combinação de poder de fogo concentrado e inteligência tática, tem como objetivo minar gradualmente a resistência do inimigo enquanto consolida posições vantajosas no campo de batalha. Além disso, as forças armadas russas passaram por uma transformação notável nos últimos anos. Esse processo incluiu a modernização de equipamentos essenciais e a incorporação de novas tecnologias, como drones autônomos, sistemas de mísseis de alta precisão e inteligência artificial aplicada à guerra. Paralelamente, a Rússia tem priorizado a formação de uma nova geração de combatentes. Esses soldados mais jovens, altamente treinados e familiarizados com tecnologias de ponta, são moldados para enfrentar os desafios específicos de um cenário de guerra contemporâneo que exige rapidez, flexibilidade e adaptação constante. Em contrapartida, as forças armadas ucranianas enfrentam desafios profundos que comprometem sua capacidade de resistir de maneira eficaz. Além de lidarem com a falta de equipamentos modernos, como sistemas de defesa aérea de última geração e armamentos de alta precisão, muitas unidades são compostas por combatentes mais velhos, cuja experiência é frequentemente ofuscada pelas exigências físicas e tecnológicas de uma guerra cada vez mais sofisticada. Essa disparidade entre a modernização russa e as limitações ucranianas é um dos fatores que tem moldado a dinâmica do conflito, colocando Kiev em uma posição defensiva difícil de sustentar a longo prazo. A estratégia russa não se limita ao campo de batalha, mas também se estende à guerra econômica. O país tem utilizado sanções e bloqueios estratégicos para enfraquecer a infraestrutura e a economia de seus adversários, enquanto direciona recursos significativos para sustentar sua própria indústria militar. Esse modelo de economia de guerra permitiu que a Rússia mantivesse uma produção estável de equipamentos modernos e munições, mesmo sob o peso de sanções internacionais.
internacionais. A capacidade de alocar recursos de maneira eficiente e sustentar uma cadeia de suprimentos robusta reforça sua posição como uma potência militar resiliente, capaz de prolongar conflitos enquanto desgasta seus oponentes. Por outro lado, a Ucrânia enfrenta o desafio de equilibrar as demandas de um conflito prolongado com as pressões econômicas e sociais internas. A dependência de ajuda externa, tanto em termos financeiros quanto logísticos, tem exposto vulnerabilidades que dificultam sua capacidade de tomar decisões autônomas no campo militar. Enquanto a Rússia avança com uma abordagem metódica e bem equipada, Kiev precisa lidar com os efeitos de uma infraestrutura sobrecarregada, o que limita sua capacidade de resposta rápida e eficiente. Esses fatores ressaltam a diferença entre as estratégias empregadas pelos dois lados do conflito. A Rússia, com seu foco em modernização e eficiência operacional, tem consolidado avanços significativos, enquanto a Ucrânia, lutando contra adversidades crescentes, tenta preservar sua soberania em um ambiente cada vez mais desafiador. Essa disparidade tecnológica, econômica e tática não apenas define o rumo do conflito, mas também reflete as dificuldades enfrentadas por um país que tenta resistir a uma força militar meticulosamente preparada para os desafios da guerra moderna. Os efeitos desse conflito têm se espalhado por toda a Europa, causando pressões econômicas e políticas consideráveis. O apoio contínuo a Kiev tem sobrecarregado os recursos de diversos países europeus, impactando diretamente sua capacidade de manter forças armadas robustas e prontas. Essa dependência crescente dos Estados Unidos para o fornecimento de suprimentos militares também expõe a fragilidade da Europa em termos de autonomia defensiva. Além disso, as políticas adotadas para lidar com a crise têm intensificado divisões internas, aprofundando conflitos políticos e diminuindo a influência do continente no cenário global. Nesse contexto, potências como Rússia, China e os Estados Unidos continuam a moldar as estruturas de poder internacional, assumindo um protagonismo que a Europa, cada vez mais fragmentada, tem dificuldade de acompanhar. Para a Ucrânia, o futuro continua envolto em incertezas. Especialistas apontam que as exigências russas de desmilitarização e mudanças políticas em Kiev permanecem como pilares fundamentais para qualquer tentativa de solução diplomática. Além disso, a pressão exercida pelas condições internas do país, como a crescente insatisfação popular diante dos impactos prolongados do conflito, sugere que transformações políticas significativas podem ser inevitáveis ao final da guerra. A combinação de fatores internos e externos coloca a Ucrânia em uma posição delicada, onde o equilíbrio entre responder às demandas internacionais e atender às necessidades domésticas se torna um desafio monumental. A possibilidade de negociações diretas entre Rússia e Estados Unidos adiciona mais uma camada de complexidade ao cenário. Tais conversas podem resultar em acordos capazes de redesenhar as fronteiras do leste europeu, potencialmente redefinindo as alianças e dinâmicas de poder na região. No entanto, essa perspectiva também levanta preocupações sobre a exclusão da Ucrânia e de outros atores europeus das discussões decisivas, o que pode gerar tensões adicionais e dificultar a aceitação de qualquer resolução. À medida que o conflito se arrasta, o impacto sobre a estrutura social e econômica da Ucrânia se torna cada vez mais evidente. A destruição de infraestrutura vital, a perda de capital humano e a fragilidade econômica resultante da guerra criam um terreno fértil para mudanças políticas profundas. Muitos analistas sugerem que o fim do conflito pode marcar o início de uma era de reconstrução nacional, onde a redefinição de prioridades internas será crucial para garantir a estabilidade do país em um cenário pós-guerra. Além disso, a comunidade internacional observa com atenção como os desdobramentos do conflito influenciarão o equilíbrio de forças no cenário global. A Ucrânia, que durante anos tentou se alinhar ao Ocidente, pode se encontrar em uma encruzilhada, precisando escolher entre manter esse curso ou buscar uma posição mais neutra para garantir sua sobrevivência. As implicações dessas escolhas não se limitarão ao país. Elas terão repercussões diretas sobre a geopolítica da região e a configuração do poder entre grandes potências como Rússia, Estados Unidos e China.
A transformação política e territorial da Ucrânia parece cada vez mais inevitável, e o fim da guerra provavelmente será apenas o começo de um novo capítulo em sua história. A reconstrução do país dependerá não apenas de acordos internacionais, mas também da capacidade de seus líderes em restaurar a confiança da população, revitalizar a economia e implementar reformas estruturais que atendam às demandas de uma sociedade profundamente marcada pelo conflito. No contexto global, a questão ucraniana ilustra como conflitos regionais podem redefinir as relações internacionais. Para Kiev, o desafio vai além de resistir à pressão militar. Trata-se de encontrar seu espaço em um mundo que está mudando rapidamente, onde a adaptação e a resiliência serão fundamentais para garantir sua relevância no cenário internacional. Enquanto isso, as potências globais continuam a moldar os rumos da região, destacando a importância de decisões estratégicas que equilibram interesses regionais e globais.